No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Galaxy S23 Ultra contra o iPhone 14 Pro Max. Qual é o melhor para você comprar agora em 2023? É melhor o lançamento da Samsung ou o último smartphone da Apple lançado? Vamos falar disso durante o vídeo de hoje, lembrando que na descrição tem o link para você comprar o seu aparelho com desconto. Então não esquece de dar uma olhadinha na descrição e tem também todas as nossas recomendações. Dois dos melhores celulares da atualidade são os mais avançados da Samsung e da Apple: o Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max. Para quem busca o melhor que a tecnologia pode oferecer atualmente, essas são duas opções obrigatórias de se pesquisar. Mas qual deles é de fato o melhor? Há muitas diferenças ou eles são, no fundo, muito mais parecidos do que as empresas querem demonstrar para os usuários? Qual tira melhores fotos? Tem a melhor tela? É mais veloz? Aqui o canal Analista já analisou o Galaxy S23 Ultra, a gente já trouxe vários vídeos para vocês aqui no canal, inclusive estamos trazendo ainda, e também o iPhone 14 Pro Max. E nós vamos comparar os dois de frente a frente. Vamos ver aqui nos detalhes qual é mais indicado para fotos, para vídeos, para utilização geral, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Design e construção. O Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max são bastante semelhantes em qualidade de construção, mas têm aparência e tamanhos diferentes. O celular da Apple é um pouco menor e mais fino, mas curiosamente mais pesado que o seu concorrente da Samsung. Ambos possuem laterais de alumínio e vidro na frente e na traseira. Os vidros frontais têm proteção Gorilla Glass Victus 2 no S23 Ultra e Ceramic Shield no iPhone. E ambos também possuem proteção contra imersão na água, sendo o Samsung de até 1,5 metros e o da Apple 6 metros, ambos por 30 minutos. A tela do Galaxy S23 Ultra tem laterais curvas e o aparelho em si é praticamente uma barra, sem muitos detalhes ou relevos. E ele ainda traz também uma caneta S Pen em seu interior, que pode ser usada para escrever, desenhar e até mesmo navegar na interface do smartphone. O iPhone 14 Pro Max é um celular em barra mais tradicional, com uma lombada das câmeras bem saliente e de tamanho bem grande. Nenhum dos dois aparelhos trazem conector para fone de ouvido. Tela. O Galaxy S23 Ultra possui uma tela AMOLED dinâmica 2x, então Dynamic AMOLED 2x, de 6.8 polegadas Quad HD, e uma tela aí com 120 Hz. Já o iPhone 14 Pro Max possui uma tela LTPO OLED de 6.7 polegadas Full HD, também com uma taxa de atualização de 120 Hz. A tela do Galaxy S23 Ultra tem tecnologia de um painel um pouco diferente do iPhone 14 Pro Max, mas na prática são displays bastante parecidos, com nível de brilho excelente, cores precisas e um ângulo de visão bastante amplo. Ou seja, dá para você enxergar muito bem o conteúdo mesmo na rua e em dias ensolarados, sem distorção de cores. E também consegue ver o conteúdo sem perceber a distorção de cor ou mesmo perda de visibilidade em várias posições. Não vou ficar aqui entrando em detalhes técnicos sobre as telas desses celulares. São consideradas duas entre as melhores do mercado. A resolução do Galaxy S23 Ultra pode ser maior, mas o padrão é o Full HD, que já é o suficiente para garantir excelente nitidez. Talvez o ponto de maior discussão seja o recorte dos sensores frontais. O smartphone da Samsung tem um pequeno furo para a câmera de selfies, enquanto o iPhone 14 Pro Max tem uma espécie de pílula que ainda abriga um leitor 3D do Face ID e outros componentes.
Se você se incomoda com um recorte maior, talvez seja melhor partir para o S23 Ultra mesmo. Aí eu vou dar minha opinião. Eu gosto muito do Face ID, mas o Face ID eu não considero 100% seguro. A gente sabe, por exemplo, quem tem irmão gêmeo consegue fazer o desbloqueio do celular. Para mim, a digital é mais seguro. Seria muito interessante se o iPhone trouxesse a digital talvez na tela, seria muito legal. Mas eu gostei muito da Dynamic Island, que é aí a ilha dinâmica, né? Uma tradução direta. Gostei muito da integração. A gente sabe que isso não é uma novidade do mercado, por assim dizer, porque já existe outros smartphones da Xiaomi, outras empresas que têm essa pílula, né? E que dá para configurar no Android, que é bem livre, mas eu gostei bastante. Porém, aquele furinho do S23 Ultra ali só mostrando a câmera também é muito legal, então vai de gosto aí nesse caso. Configuração e desempenho, lembrando que nós estamos falando de dois smartphones topo de linha. O Galaxy S23 Ultra vem com o Snapdragon 8 Gen 2 octa-core até 3.33 GHz e a sua GPU é a Adreno 740. O iPhone 14 Pro Max ele vem com o Apple A16 Bionic. É um hexa-core que vai até 3.46 GHz e a Apple GPU de 5 núcleos. Tanto o Galaxy S23 Ultra com o Snapdragon 8 Gen 2, lembrando que é uma versão melhor do que as outras disponíveis no mercado, porque a Qualcomm fez uma parceria com a Samsung. Então, até no nome, né, fala Snapdragon 8 Gen 2 by Samsung, né? Porque aí tem uma taxa maior ali de velocidade. Quanto ao iPhone 14 Pro Max com o Apple A16 Bionic, são muito velozes e vão também te entregar desempenho suficiente para você jogar com excelente qualidade por muitos anos. Ao meu ver, isso é tudo o que você precisa saber. Se um deles aguenta mais de 1 hora em alto desempenho sem perder velocidade ou não, é um detalhe que interessa a poucos usuários. A maioria consegue realizar todo tipo de tarefa em pouco tempo e com ótimos resultados e pronto. Se você faz questão de entrar em detalhes de qual dos dois é o mais rápido, aqui o analista tem uma análise mais aprofundada do desempenho do novo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. E inclui também um comparativo com o próprio iPhone 14 Pro Max. Então dá uma olhadinha na nossa playlist do S23 Ultra, que tem um vídeo aí completinho falando sobre o desempenho. Com relação à memória, são 12 GB de memória RAM no aparelho da Samsung e 6 GB de memória RAM no da Apple. É o bastante para eles rodarem com fluidez e suportarem o multitarefas proposta por cada empresa. O espaço vai ser de 128 GB mínimo no iPhone e 256 no Galaxy, que vai até 1 TB em ambos os aparelhos. Tem um detalhe com relação a desempenho e também a gente conseguiu analisar na prática. O S23 Ultra ele vai se sair muito melhor se você for um tipo de usuário que faz multitarefas. O que isso significa? Se você, por exemplo, está renderizando um vídeo no CapCut, um Shorts, por exemplo, se você utiliza o S23 Ultra, você talvez consiga sair do CapCut enquanto ele ainda está renderizando, ele vai continuar o processo e você consegue responder uma mensagem no WhatsApp. Já no iPhone 14 Pro Max, a Apple simplesmente cancela, o sistema cancela a renderização se você sair. Então, se você é um usuário multitarefas, vai de S23 Ultra, porque o iPhone 14 Pro Max ou o iPhone 14 vai te decepcionar nesse aspecto, mas ambos vão rodar tudo. E se você não é um usuário multitarefas e tem um ecossistema, por exemplo, da Apple, aí sim o iPhone 14 Pro, nesse caso de desempenho, vai valer também a pena, assim como o S23 Ultra. Usabilidade. Sistemas operacionais diferentes com usabilidade diferente. Talvez a mudança mais importante para alguns usuários seja a navegação. O iPhone 14 Pro Max só tem os gestos do iOS, enquanto o Galaxy S23 Ultra tem os gestos do Android, mas também pode ser usado aí com os botões da tela. Ou seja, em vez de voltar deslizando nas laterais da tela, você pode simplesmente trocar
e colocar ali um atalho na parte inferior da tela. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que consome um pouquinho da tela. E você também pode ver os aplicativos recentes com outro botão, em vez de arrastar na barra inferior para cima. Eu pessoalmente gosto dos gestos, mas conheço também gente que prefere os botões. Eu gosto dos gestos porque ele come bastante da tela. De resto, há diferenças pontuais, incluindo aplicativos disponíveis nas lojas, apesar de os principais geralmente existirem nos dois. O Android 13 sobre a interface One UI 5.1 está bastante fluido no S23 Ultra, e o iOS 16 roda muito bem no iPhone 14 Pro Max. A Samsung está prometendo agora atualizar a versão do sistema operacional do seu aparelho por 4 anos, além de mais 12 meses de atualizações e updates de segurança. A Apple tem atualizado os seus iPhones por até 6 anos, 6 gerações. Então, mais um pontinho para a Apple. Tem gente comentando aí que a Samsung vai oferecer 5 anos, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque são 4 anos de Android e mais um ano de atualização de segurança. Vamos falar agora de um aspecto muito importante, mas que ambos os aparelhos vão sair muito bem. Nós vamos falar aqui agora das câmeras. O Galaxy S23 Ultra, falando das suas especificações, tem uma câmera aí de 200 megapixels, abertura de foco 1.7, que é a sua câmera principal, uma segunda câmera de 12 megapixels com abertura de foco 2.2, que é a Ultra Wide, outra câmera de 10 megapixels com abertura de foco 2.4, essa câmera é a 3 vezes de zoom, mais uma câmera de 10 megapixels com abertura de foco 4.9 para ser uma câmera de 10 vezes de zoom, e uma quarta câmera com 12 megapixels, abertura de foco 2.2, mas no caso essa é a câmera frontal. Já o iPhone 14 Pro Max tem a sua câmera principal de 48 megapixels com abertura de foco 1.8, segunda câmera de 12 megapixels com abertura de foco 2.2, essa é a Ultra Wide, e a terceira câmera traseira, no caso, 12 megapixels, abertura de foco 2.8, para o zoom de 3 vezes. Então a gente viu que a Samsung tem uma câmera a mais para 10 vezes de zoom. Já a câmera frontal do iPhone 14 Pro Max vem com 12 megapixels, abertura de foco 1.9 e é a sua câmera frontal. O Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max têm dois dos melhores conjuntos fotográficos do mercado. Ambos conseguem um bom nível de precisão de cores, alcançam uma faixa dinâmica excelente e têm ótimas texturas. Falando um pouquinho dos nossos testes do dia a dia. O Galaxy tende a deixar as cores mais vivas, então pode ser até que tenha aquela certa ilusão de que a foto é um pouco melhor. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque por ele deixar as cores mais vivas, eu vou deixar alguns testes aí rodando para vocês, as imagens costumam muitas vezes craquelar quando a gente dá um zoom. Então isso pode acontecer dependendo, por exemplo, se você está tirando foto num parque, no escuro, talvez com uma camisa, ele vai tentar, a inteligência artificial, deixar a cor mais viva, mas isso pode craquelar algumas fotos. Já o iPhone 14, ele tem cores aí mais frias, então, por exemplo, uma foto noturna, ao invés de sair uma luz branca, pode ser que ele saia uma luz um pouco mais azulada devido a esse tom mais frio, e você vai notar esse tom mais frio nas fotos. Nada que com edição de foto, do vídeo, correção de color grading, por exemplo, seja possível corrigir, tá bom? Mas fica esse detalhe. A vantagem do celular da Samsung está nas fotos aproximadas e também com pouca luz. Como o S23 Ultra tem uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de 3 vezes, mais uma de 10 vezes, ele consegue chegar mais perto de objetos distantes sem perder a qualidade. Tá aí um ponto muito positivo para a Samsung. Além disso, o recurso que a sul-coreana chama de Nitrography é excelente ao reduzir ruídos e aumentar detalhes em fotos noturnas. O iPhone tem um bom modo noturno, mas ficou para trás nesse quesito nos últimos anos. Falando em selfies, uma parte que muitos gostam, ambos conseguem respeitar bem a tonalidade da sua pele e captam texturas em alto nível. Aí é uma questão de você ver as fotos nas galerias e decidir qual que vai te agradar mais.
lembrando que foto de pele, principalmente se você tem uma pele mais escura, vai de Pixel 7, porque ele faz um ótimo trabalho. Mas o iPhone e a Samsung também vai fazer trabalhos satisfatórios. Vamos falar agora de um quesito muito importante, muito curioso e bem interessante, que é a bateria dos dois aparelhos. O Galaxy S23 Ultra vem com uma bateria de 5.000 mAh, recarga com fio de até 45 watts, sem fio até 15 watts. E também tem a possibilidade de recarga reversa de 4.5 watts. Já o iPhone 14 Pro Max vem com uma bateria de 4.323 mAh, recarga sem fio até 15 watts via MagSafe. Lembrando que nesse caso, a Samsung vai ter mais bateria, sim, em números, mas o sistema da Apple é redondinho, trabalha bem com o processador, então a capacidade de tempo vai ser mais ou menos a mesma, só que a Samsung ganha em alguns detalhes. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Uma diferença de quase 700 mAh a mais para o Galaxy S23 Ultra pode indicar que o celular da Samsung tem duração maior do que o iPhone 14 Pro Max. Mas não é bem assim, já que vários fatores influenciam na eficiência energética do aparelho. Pelo que nós analisamos, ambos conseguem entregar um dia de uso bem tranquilo fora da tomada e com uma boa sobra aí para o dia seguinte. Dependendo do seu uso, talvez até mesmo dá para ficar 2 dias fora da tomada com ambos os aparelhos. Qual deles dura mais? Aí é uma questão mais complexa e que não tem uma resposta final. É que mesmo com os testes que exigem os mesmos testes dos dois aparelhos, o resultado pode variar de usuário para usuário. O que importa aqui é que ambos aguentam pelo menos um dia fora da tomada de uso normal tranquilamente. A recarga já é um tópico mais complexo. A Apple não envia um carregador com os seus celulares já há alguns anos, movimento que a Samsung tentou copiar, mas voltou atrás. Ainda bem. Quanto ao tempo de recarga, vai variar conforme o carregador usado. Para carregar o iPhone 14 Pro Max rápido, é necessário um adaptador certificado pela maçã, enquanto o S23 Ultra não é tão exigente assim. Mas sempre é bom usar carregadores certificados pela Anatel para evitar problemas como, no caso, a bateria do seu smartphone. Galaxy S23 Ultra versus iPhone 14 Pro Max. Qual vale mais a pena? Só um detalhezinho sobre a bateria que eu esqueci de comentar. Na minha opinião, o S23 Ultra vai sair na frente porque ele é um pouco mais... vai carregar um pouco mais rápido, vai suportar carregadores diferentes. A Apple acaba ali atrapalhando muito os usuários, né? Por questão de carregadores certificados, não aceitar qualquer coisa. E algo que eu gosto muito é a recarga reversa. A gente sempre, às vezes está com algum aparelho, quer fazer ali uma recarga rápida e você está sem carregador, o celular acaba salvando. Lembrando que o Samsung carrega o Apple, tá? Então se você quiser fazer esse teste é bem legal. Os celulares da Samsung e da Apple possuem diferenças dentro de si e também semelhanças. Não é à toa que já são as apostas mais altas de cada companhia para atrair o consumidor mais ávido por tecnologia de ponta. O design é diferente, mas a construção é igual. A tela tem tecnologia um pouco distinta, mas com características semelhantes. Os chips são poderosos, mas desenvolvidos por empresas diferentes. Os conjuntos de câmeras têm resultados próximos e as baterias têm duração bem parecida. Acho que a grande questão aqui é, se você gosta muito da Apple e do iOS, não vejo razão para trocar para um Samsung. Mas se você quiser o S23 Ultra, é uma alternativa excelente, que dificilmente vai desagradar ou te deixar na mão. Já para aqueles que gostam de Android, tem neste celular da Samsung um dos melhores aparelhos possíveis. É o mais completo, como eu afirmei aqui durante a análise. Repetindo o que eu havia concluído em seu antecessor, um ano antes. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!